O sol se punha sobre a majestosa Jerusalém, quando o Messias, olhando para o templo reluzente, pronunciou palavras que congelaram o coração dos seus discípulos. Ele disse: "Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada." A afirmação era impensável. Aquela era a maior e mais sagrada estrutura do mundo antigo, uma construção que brilhava como neve e ouro sob o sol do Oriente, agora destinada à ruína completa. E ele continuou a sua advertência com uma promessa sombria: haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo. A profecia foi registrada nos evangelhos, um testemunho silencioso para as gerações futuras. E por um tempo foi esquecida, guardada nas páginas dos escritos sagrados, até que a história, com sua marcha implacável, a cobraria de forma dolorosa e sangrenta. Séculos antes da vinda de Jesus, em terras babilônicas distantes, o profeta Daniel já havia tido uma visão das chamas que consumiriam Jerusalém. Em meio a revelações divinas, ele escreveu palavras que ecoariam através do tempo. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Essa figura enigmática, esse príncipe que viria, seria identificada séculos depois como Tito, o general romano cuja sombra já se projetava sobre a Judéia. Daniel continuou sua profecia com detalhes ainda mais específicos e aterrorizantes. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Essas abominações não eram figuras míticas, mas a própria corrupção que apodreceria a cidade por dentro. Eram os zelotes assassinando sacerdotes no lugar mais sagrado. Era o sangue inocente derramado dentro dos pátios do templo. Eram os cadáveres se acumulando no lugar santo, transformando a casa de oração em uma fortaleza militar. Séculos depois, Jesus confirmou a visão de Daniel, alertando seus seguidores: "Quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, estar no lugar santo." A conexão era inegável. Daniel profetizou. Jesus repetiu o aviso. Roma executou a sentença. O historiador Eusébio escreve que muito antes da chegada de Tito e suas legiões, Jerusalém já estava em guerra consigo mesma. A cidade havia se tornado um caldeirão de ódio e violência. Facções rivais, como os zelotes e os sicários, se enfrentavam nas ruas estreitas como animais selvagens. Sacerdotes eram arrastados de suas funções e mortos dentro do próprio templo. As portas sagradas, antes símbolos de santidade, eram manchadas com o sangue de compatriotas. Flávio Joséfo, uma testemunha ocular desses eventos, registra em seus escritos: a cidade era um vulcão prestes a explodir. O povo, em sua maioria, esperava desesperadamente que Deus interviesse, que um milagre o salvasse da anarquia. Mas enquanto olhavam para os céus, a cidade afundava no abismo do seu próprio pecado, devorando a si mesma por dentro. No fatídico ano 70, o Império Romano, cansado das rebeliões na Judéia, enviou seu general mais competente, Tito Flávio Vespasiano. Ele marchou com um exército poderoso, determinado a esmagar a insurreição de uma vez por todas. Mas havia um detalhe oculto na dinâmica da família imperial. Tito tinha um irmão mais novo, Domiciano, um homem sombrio, frio e consumido pela ambição. Domiciano via em Tito um brilho, um carisma e uma glória que ele jamais conseguiria alcançar. Essa rivalidade silenciosa e venenosa ainda sangraria nos corredores do poder em Roma anos mais tarde. Mas, por enquanto, Tito marchava como o príncipe anunciado por Daniel, o executor de uma antiga profecia. Quando as legiões romanas se aproximaram das muralhas de Jerusalém, os observadores no alto dos muros viram algo que era impossível de ignorar: uma visão apocalíptica. Um exército vermelho. As capas de lã usadas pelos soldados romanos, conhecidas como sagum, eram tingidas de um escarlate vibrante.
Dezenas de milhares de soldados marchando em uníssono criavam a imagem de ondas rubras avançando sobre a terra. Para aqueles familiarizados com as Escrituras, era impossível não lembrar da profecia do Apocalipse. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho. Não se tratava, claro, de um dragão literal cuspindo fogo, mas de um símbolo poderoso que ganhava forma real diante da cidade santa. Era um mar escarlate, o Império Romano em sua força máxima, prestes a engolir Jerusalém. Para quebrar o espírito de resistência do povo antes mesmo que a primeira pedra fosse lançada, Tito ordenou um desfile militar de 3 dias ao redor da cidade. Primeiro, vieram as formidáveis máquinas de guerra, torres de cerco que arranhavam os céus, catapultas capazes de arremessar pedras maciças a centenas de metros e arietes gigantes prontos para pulverizar os portões. Depois, as legiões marcharam em perfeita sincronia, com suas armaduras brilhando sob o sol e suas capas vermelhas tremulando como labaredas. Joséfo relata que o impacto psicológico dessa demonstração de força foi mortal. Era o dragão vermelho se mostrando em toda a sua glória e poder, exibindo suas garras, pronto para devorar sua presa. Tito era um general extremamente popular, amado por seus soldados e admirado pelo povo romano por sua competência e generosidade. Essa popularidade, no entanto, era uma fonte constante de tormento para seu irmão, Domiciano, e ardia de ciúme. Durante a celebração do triunfo em Roma, após a conquista da Judéia, Domiciano tentou desesperadamente compartilhar da glória, desfilando como se também fosse um dos vencedores da guerra. Ele simplesmente não suportava ver o brilho do irmão ofuscar o seu. Anos mais tarde, quando Tito morreu de forma súbita e suspeita, muitos em Roma acreditaram que ele fora assassinado por ordem de Domiciano. Disse que, ao se tornar o novo imperador, Domiciano teria dito sobre a morte do irmão. Foi tarde demais. Enquanto Jerusalém ardia em chamas, o coração do Império Romano também queimava com sua própria corrupção e intrigas palacianas. Jesus havia profetizado de forma precisa: e te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados. E Tito, sem saber, cumpriu essa profecia ao pé da letra. Para impedir qualquer fuga ou a entrada de suprimentos, os romanos construíram um muro de circunvalação ao redor de toda a cidade, uma obra de engenharia militar impressionante. 7 quilômetros de extensão, pontuados por 183 torres de vigilância, erguido em apenas 3 dias. Ninguém entrava, ninguém saía. A cidade estava selada para o seu juízo. E quando alguns desesperados tentavam fugir na escuridão da noite, eram capturados. Soldados romanos, ouvindo rumores de que os fugitivos engoliam joias e ouro para escondê-los, os abriam vivos, cortando seus ventres em busca de tesouros. Joséfo registra o horror. Cerca de 2.000 foram abertos em poucos dias. Jerusalém estava condenada. Mas por que os defensores da cidade não se rendiam diante de uma força tão esmagadora? Porque um zelote não era apenas um rebelde político. Ele era um fanático religioso. Para eles, Roma representava o mal absoluto, a encarnação da idolatria e da opressão. A rendição era considerada uma blasfêmia, uma traição a Deus. Eles acreditavam com fervor que Deus interviria no último segundo, destruindo os romanos e salvando sua cidade. Para um zelote, morrer lutando era infinitamente melhor do que se entregar a um inimigo pagão. Flávio Joséfo, que tentou negociar com eles, implorando por uma rendição para poupar a cidade e o templo, escreveu desolado: eles amavam a morte mais do que a vida. E por causa da intransigência fanática de uma minoria, toda a população da cidade pagaria o preço final. Aqui acontece uma das mais sombrias inversões proféticas da história. No Evangelho de Mateus, capítulo 14,
Jesus realiza o milagre da multiplicação dos pães, alimentando uma multidão de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes, um ato de compaixão e provisão divina. Mas agora, em Jerusalém, a cidade que o rejeitou, o cenário é o oposto absoluto. Não há pão algum. As ruas antes cheias de vida estão vazias e silenciosas, exceto pelos gemidos dos famintos. A fome é absoluta, um tormento que consome a todos. O milagre foi invertido. Onde Deus alimentou, agora o homem devora o próprio homem. A ruptura é simbólica e brutal. A cidade que rejeitou o pão da vida, agora não tem nem mesmo o pão terreno para sobreviver. No meio desse inferno de fome, Flávio Joséfo registra o episódio mais sombrio e terrível da história de Israel. Um ato que marcou o fundo do poço da degradação humana. Uma mulher chamada Maria, de uma família rica, enlouquecida pela fome implacável, fez o impensável. Ela pegou seu próprio filho, uma criança de peito, o assou e comeu metade. Depois guardou o resto. Quando os zelotes, farejando o cheiro de comida, invadiram sua casa exigindo o que ela tinha, ela lhes apresentou o corpo mutilado da criança e disse: "Comi metade, e a outra parte é de vocês." Os rebeldes, homens acostumados à violência e ao sangue, recuaram horrorizados, sem palavras. Joséfo conta que Tito, ao ouvir sobre esse ato, levantou as mãos ao céu e declarou sua inocência, dizendo: "Que ninguém me acuse por isso." Era o cumprimento exato e terrível da profecia de Jesus. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Tito, como um admirador da arquitetura e da arte, queria preservar o Templo de Jerusalém. Ele deu ordens explícitas para que a estrutura sagrada não fosse destruída. Mas no caos da batalha final, com o combate corpo a corpo dentro dos pátios sagrados, um soldado romano, contra as ordens, lançou uma tocha acesa através de uma das janelas. O fogo rapidamente se espalhou pelas madeiras internas, ricas em cedro e adornos. As placas de ouro que revestiam as paredes derreteram com o calor intenso e o ouro líquido escorreu por entre as fendas das pedras maciças da fundação. Depois que o fogo finalmente cessou e as ruínas esfriaram, os soldados, tomados pela ganância, quebraram pedra por pedra com ferramentas pesadas para arrancar o ouro que havia se solidificado entre elas. E assim, a profecia de Jesus se cumpriu da forma mais literal e brutal possível. Não ficará pedra sobre pedra. Joséfo descreve a cena final da cidade com imagens que assombram a imaginação. O chão não podia ser visto, pois estava completamente coberto de cadáveres. Eusébio, o historiador da igreja, conclui com uma sobriedade cortante. Aquela geração viu com seus próprios olhos o cumprimento exato das palavras do Senhor. Um mundo inteiro, centrado no templo e em seus rituais, terminou ali, em meio ao sangue, à fumaça e ao silêncio da morte. Tito voltou a Roma como um herói absoluto, o conquistador da indomável Judéia. Em sua homenagem, foi erguido o Arco de Tito, que permanece de pé até hoje. Nele, gravado em pedra para a posteridade, está a cena da procissão triunfal, com soldados romanos carregando os despojos do templo. O objeto mais proeminente é o menorá de ouro, o candelabro de 7 braços. O símbolo da luz divina, a representação da presença de Deus com seu povo, agora era exibido como um troféu de guerra do império. Mas por trás das celebrações e dos aplausos da multidão, Domiciano observava, friamente, ambiciosamente. A vitória esmagadora de Tito era também, paradoxalmente, a sua própria condenação futura. A destruição de Jerusalém não foi simplesmente um ato de crueldade divina ou um capricho do destino. Foi a convergência fatal de múltiplos fatores. A loucura fanática dos zelotes, a violência interna que destruiu a cidade antes da chegada dos romanos, a fome que transformou homens em monstros,
o cerco implacável de um império poderoso e, acima de tudo, o cumprimento inevitável das profecias de Daniel e de Jesus. Tudo se encontrou e culminou nas chamas que consumiram a Cidade Santa. Daniel profetizou, Jesus confirmou, Roma executou, e quando o templo caiu, um mundo antigo terminou com ele. Mas em meio às ruínas e à poeira da história, as palavras do Messias permaneceram, intactas e eternas. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar.